depois de tanto tempo, né? Um prazer muito grande recebê-lo aqui. E passamos a palavra ao professor Alexandre, que vai proferir a palestra intitulada Cyberbioproteção para ambientes biomédicos. Professor Alexandre, só tem 30 minutos, por favor. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Luiz, a toda a comissão organizadora pelo convite. Então, seriam estratégias, né, para melhorar, intensificar a capacidade laboratorial de biossegurança. Nós tivemos a oportunidade, né, Adriano, aqui presente, de estarmos em dezembro do ano passado, em Brasília, para começar aqui no Brasil e não ficar em nada devendo a nenhum outro país. Nós estamos caminhando juntos, nesse momento, com todos os esforços internacionais, para que a gente possa avançar tanto na questão conceitual, mas vocês verão principalmente na questão de formação de pessoal, de conscientização em relação à cyberbioproteção. E, desculpe, acabou ficando, né, todos os termos em inglês, mas dá para a gente entender bem. Então, biossegurança, tá, e bioproteção são áreas comuns de interseção. Mas o que, de fato, tem sido efetivamente desenvolvido ou aplicado? Vamos recapitular brevemente a biossegurança como um conjunto de práticas, de barreiras primárias, os EPIs, particularmente, e aqui as barreiras secundárias, os designs, né, relacionado ao design laboratorial, projetos arquitetônicos. A integração de práticas, o uso de equipamentos adequados e o próprio desenho se constituem aquilo que a gente, sinteticamente, de uma forma muito abreviada, chama de biossegurança, com o intuito de prevenir o advento de ocorrência de acidentes. Seria um evento acidental, as consequências aqui. Já na área da antigamente chamada, né, biosseguridade, e até, né, Silvio, né, para quem é da área da medicina veterinária, até porque cria uma certa confusão, tanto no espanhol, quanto mesmo na questão do cuidado com animais. Né? O termo ficou muito tempo, biosseguridade, em português, e que hoje se admite mais a questão da bioproteção. Né? Havia um conflito, né, em termos, digamos, praticamente taxonômico, né, nesse aspecto. Do idioma, né? Do idioma. É uma questão de idioma. Exatamente. E deveria ser biosseguridade. Se você pegar em qualquer dicionário. Biosseguridade. E aí você vai ver a questão até da seguridade social, INSS, confunde aí com outros aspectos. Então, o termo bioproteção veio para, né, dirimir essas questões aí, conceituais. E podemos começar por qualquer área, mas vamos ver que nós temos aqui, por exemplo, tá, a segurança em termos de transporte. Até quando falei recentemente sobre isso, né, Adriano, até passei depois, né, para você algo em termos absurdos. Você imagina que no período da pandemia da Covid-19, um hospital privado de Fortaleza, alguém de um determinado laboratório solicitou um Uber para transportar amostras clínicas de Covid-19. O Uber Corona que inauguraram. Transportar amostras clínicas via Uber Covid-19. Então, existe toda uma cadeia de custódia aqui, todo um planejamento prévio, normativas nacionais e internacionais que devem ser seguidas. Registro de material, aqui, controle de material, a contabilidade, o inventário desse material. Não acha que isso não acontece, não acontece só que não. Isso aconteceu no laboratório americano, trabalhando com vírus da varíola. Tudo bem, vírus vacinal. Mas que, em certo momento, surgiu uma certa polvorosa, porque o controle dos vaios, de quantidade de frascos, registros de inventário, não batia com o que era esperado. Será que alguém sequestrou, obteve esse material indevidamente desse laboratório? Felizmente, não. O descarte não tinha sido registrado de forma apropriada. Segurança a nível pessoal. E essa segurança a nível pessoal não é tanto que a gente está passando aqui pelo Rio de Janeiro, voltou a ficar crítico, não. Né? Você se planejar sair de casa, você vai ter risco de vida? Sempre tem, né? Cada vez mais. Mas algo que a gente não vai tão profundo quanto se costuma ir
lá fora. Registro, sim, de histórico criminal, se a pessoa tem. Registro financeiro, recordes, registros a nível financeiro, para você poder avaliar, até em condições psicológicas, sob pressão, se aquela pessoa pode ser cooptada a vender material por troca de dinheiro, por troca de um benefício monetário. Tá? Então, isso é objetivo também de a investigação a nível de segurança pessoal. Segurança física, edificações, barreiras, você tem uma área de identificação inicial, como uma guarita, uma portaria, depois uma outra portaria predial, ou controle de acesso biométrico, também na entrada dos laboratórios. Segurança da informação, que a gente vai juntar aqui com a questão da biossegurança. Segurança da informação, aspecto cyber, que hoje está se fundindo com a questão da bio. Então, cyber-bio, segurança, seria quando a cibersegurança se une à bio, né? Juntando, então, toda essa integração relacionada à biossegurança no contexto completo, sim, da bioproteção, particularmente na segurança da informação. E avaliando essas variáveis, né, em relação à bioproteção. O risco, aqui ele está relacionado ao potencial de ameaça e as consequências que nós teremos. Tá? Consequências a nível para a população, a nível econômico, a nível psicológico e a nível operacional. Potencial de ameaça, a vulnerabilidade do local, a complexidade que aquele agente vai obter essa informação, vai trabalhar para obter essa informação, e os atributos também desse adversário, né? Que a gente pensa que é sempre o externo. Os atributos, motivação, a forma e a oportunidade que terá de ter acesso ao material. Complexidade é a aquisição, o desenvolvimento, se é de fácil possibilidade, e a forma de disseminação. Isso vai impactar na complexidade de se atingir seu objetivo e desenvolver uma tarefa que possa causar dano, principalmente no aspecto da bioproteção. E a vulnerabilidade do local. A segurança física, segurança pessoal, controle, o inventário, segurança da informação, segurança do transporte e um programa de gerenciamento. Tudo isso vai integrar aqui o risco relacionado à bioproteção. Então, dentro de uma estruturação a nível de conscientização de cyberbioproteção, o primeiro componente que devemos pensar de todos, né? Identificação dos ativos, e principalmente dos ativos biológicos, em se tratando de instalações do complexo biomédico, de laboratórios, hospitais, etc. O que nós vemos aqui? Treinamento dos servidores, dos empregados. Treinamento, treinamento, treinamento. É a primeira etapa. A segunda envolve conhecimento dos processos biológicos que são ali conduzidos, seria no aspecto interação com o aspecto cyber. Cadeia de suprimentos, seria o cyber físico. E a gente vai entender por que essa cadeia de suprimentos pode impactar em todo um ciclo produtivo. E terceiro estágio, as normativas, né? As normativas, né? Os aspectos de governança, né? Os policies aqui, a governança, dos riscos e impactos que isso pode ter. É um planejamento institucional. Da mesma forma, nós devemos pensar na avaliação de risco, trabalhar sempre com esse conceito de avaliação de risco. A identificação desse risco, a avaliação e o gerenciamento desse risco. Vejam aqui nesse caso, esse casal que identificou que havia ali um penhasco, ali, uma pedra, um rochedo, naquele local, estão fazendo um julgamento, confabulando a respeito e tomaram a decisão correta, senão seriam esmagados. Nem sempre tomamos a decisão acertada. E esse é um problema. Opa.
Ficou um pouco pequeno, mas a gente consegue ver. E agora, pensando nisso, em algumas das áreas que nós trabalhamos. Vamos ver aqui. Para quem trabalha com clonagem molecular, desenvolve, né, metodologias relacionadas à tecnologia do DNA recombinante, vamos lá começar lá na nossa dry bench, lá trabalhando no laboratório, fazendo desenho de sequências de óligos, fazendo todo um planejamento. Tá? Em que vai lá no GenBank, obtém as suas sequências, etc. Está lá no seu banco de dados, servidores, que podem ser atacados. Essa sequência inicial do seu planejamento também pode ser adulterada. Mas, a partir daí, você vai encomendar isso a uma determinada empresa. Tem uma cadeia de suprimentos aí envolvida. Naquela sua sequência de DNA original, vai servir para sintetizar óligos, por exemplo. Tá? Uma outra etapa suscetível de modificação. E vejam que essa prova conceitual foi desenvolvida há pouco tempo por uma empresa israelense que mostrou, sim, que sequências autorreplicantes poderiam ser introduzidas em iniciadores, em óligos de DNA, e comandavam todo o processo dali para diante. Então, já aqui, nessa etapa, já pode mudar totalmente aquilo que você desejaria ter lá na frente no organismo modificado. Sequências de comando, também. E aqui já vai entrar numa etapa logo a seguir para um biofermentador, uma pequena escala. O organismo engenheirado, sequências de comando, receitas, entre aspas, né, para controlar todo o processo de montagem de ter esse organismo aqui modificado. Escala piloto, teste de bioreator, monitoramento dos testes, né, todo esse monitoramento, e voltando aqui, né, no começo de tudo, esse organismo já completamente montado. Então, cada uma dessas etapas, design, cadeia de suplementos, a etapa de testagem, análise de resultados, testagem final e essa montagem desse organismo, tudo isso suscetível a alterações, a mudanças críticas, totalmente diferente daquilo que você inicialmente planejou. Isso acontece no mundo real? Vamos lá. Veremos. E nós devemos pensar aqui, me avisa, por favor, em questão do horário, em termos de consciência em relação à ciberbiossegurança. Os insiders aqui, nós vamos falar nos atores internos. São aqueles que trabalham dia a dia conosco. 80% das situações estão relacionadas a isso. Não é uma pessoa que seja mal intencionada, simplesmente negligente das normas básicas que deveria adotar. Que normas básicas são essas, já adiantando? Eu não sei aqui, mas não está aqui, por exemplo. Está aqui, o Roberto está ali. Né? Falou, né, quando a gente esteve naquele, né, workshop lá na UERJ, há 3 semanas atrás, que parece que a senha do campus lá de Nova Friburgo, do Wi-Fi, é única, compartilhada para um campus inteiro. É um problema crítico, extremamente crítico. Né? Que isso é uma fragilidade tal que coloca lá, acho que não chegaram a fazer esse teste lá, não sei, mas lá na UERJ mesmo, que tem o ID único, como vocês têm o ID UF, então cada um conecta através dessa forma, ok. Mas fizeram um teste no teatro, e que conseguiram detectar mais de 50 pessoas ali, interceptar, colocando um aparelho tipo man in the middle. Ou seja, você tem o ponto de acesso local, né? E no meio colocou um aparelho que conseguia interceptar todos os aparelhos conectados, vendo as senhas, etc. Então, imagina isso num campus, né? Como em que a senha é única. Lá, no caso, quem estava usando a sua própria senha não teve problema, né, do ID único, mas nesse do auditório, que é aberto, público, foi um problema. Só uma prova que demonstraram a possibilidade. Aqui, atores internos. O empregado, né, o servidor, o trainee, corrompido. Isso não acontece? Aconteceu. Vejam que numa empresa austríaca, um servidor de uma empresa foi capaz de roubar 25 terabytes de dados e vender isso para uma outra empresa alemã, onde ele estava pleiteando emprego.
Só isso. Os dados e forneceu para uma concorrente, porque ele estava buscando emprego exatamente naquela empresa. Então, foi a forma que ele encontrou de facilitar esse acesso, esse caminho. Mas claro que foi pego. E os atores externos? Roubo ou dano é o objetivo. Disrupção desse sistema, dessa organização, macular a imagem de uma empresa e causar caos. Né? Macular essa imagem e causar dano, causar caos. Construir um currículo na área de cyberbiossegurança é uma tarefa simples? Não. Mas tem que envolver gerenciamento de biorrisco, a bioproteção, cibersegurança, juntando, entre outras áreas, bioinformática, segurança de redes, identificação das sequências, né, a origem, identificação dessas sequências, mesmo do ponto de ataque, laboratórios em nuvem, aprendizagem de máquina, e tudo que a gente está vendo daqui por diante. Isso não é relacionado a gente não, é muito distante da minha realidade. Não. Começar pela essa questão das senhas compartilhadas, ou as senhas que não são trocadas, que seja no e-mail mesmo, não são trocadas com uma periodicidade a cada 3 meses, ou ter um domínio, um servidor. Como esse servidor? Teria, por exemplo, um domínio da UF, um servidor central, principal da universidade, em que todos os programas estão atualizados, antivírus e tal, e, basicamente, cada computador nosso passaria a ser basicamente como um terminal, em que, ao final do dia, você reinicia tudo, seus arquivos pessoais são salvos, mas nada compromete aquela estrutura de programas instalados ou que a TI permite instalar. Tá? Então, essa é uma nova área que envolve uma certificação que não existe ainda. Está em formação. E que tem que juntar o pessoal da área de TI com o pessoal da área bio. Quando eu falo bio, é medicina veterinária, farmaco, enfermagem, nutrição. Nós tivemos essa experiência lá na universidade, de todo um complexo de saúde envolvido, pensando, quer seja na questão desde dados pessoais contidos no prontuário médico, como sequência de DNA. Vejam que as empresas de biotecnologia estão sofrendo cada vez mais ondas de ataques. E, nesse caso, aqui a produção dessa vacina da HPV, de uma empresa americana, BioBright, se eles não tivessem estoques estratégicos, perderiam muito de market share, de potencial no mercado, porque houve um ataque na cadeia de suprimentos, tá, em que impactou totalmente a disponibilidade no mercado americano dessa vacina para HPV. Tá? Então, eles tiveram que recorrer a estoques estratégicos. Só para ir mais rápido, aqui também, vejam, a gente não pensa muito nisso, a gente está preocupado, já aconteceu comigo, quando aconteceu com vários de vocês, clonagem no cartão de crédito. Você simplesmente bloqueia aquele cartão, hoje já tem cartões virtuais, etc. Tudo bem. Mas vamos pensar, o dado biológico, até certo ponto, ele é imutável. Se alguém obtém sequências genômicas suas, próprias, específicas, você não vai substituir seu genoma. Tá? Então, veja que no mercado negro, né, na Dark Web, tá, dados pessoais, informações de saúde, que seja prontuário, ou dados, sequências genômicas mesmo, que hoje está tão comum, você faz um swab, coloca no correio e vai sequenciar e mapear vários polimorfismos. Tá? Então, isso vale simplesmente 300 vezes mais do que um dado de um cartão de crédito, dado de endereço, CPF, etc. A gente está preocupado com esse outro, mas esse daqui, até mesmo para um plano de saúde e tantas outras situações que você pode ter esse dado vazado e você não vai saber porque houve uma recusa. Esse é o dado, a sua informação, mais valiosa do que dado de um cartão de crédito, por exemplo. Universidade de Oxford, no processo de desenvolvimento da vacina para a Covid-19. Uma unidade de biologia estrutural sofreu um cyberataque nas máquinas que estavam sendo usadas para preparar amostras bioquímicas. Tá? E, provavelmente, aqui se chegou lá o Centro Nacional de Cibersegurança da Inglaterra,
que eles estariam vendendo acesso, o dinheiro provavelmente não era um Estado-nação, mas um grupo que, através desses aqui, do Estado, ou outro grupo que queria ter acesso à propriedade intelectual, com atividade de mercado, tá? De forma, claro, ilícita. E aqui, usando somente um exemplo, vejam aqui no hospital de Düsseldorf, Alemanha, 2020, ataque de ransomware, ou seja, aquilo que criptografa os dados e solicita um resgate. Isso aconteceu há 3 semanas atrás nos 2 maiores cassinos de Las Vegas, que tiveram que pagar, um deles pagou milhões de dólares, não sei se foi tudo recuperado. A cada dia, eles inicialmente colocaram um valor de 15 milhões de dólares em bitcoins, depois 30 milhões. Claro que um cassino gera muito mais do que isso. Então, pagou. Um deles pagou o resgate, o outro não. Esse aqui foi um hospital. Sistemas bloqueados. Até que se conseguisse liberar e chamar, transportar pacientes, houve uma morte de uma idosa por conta de total bloqueio dos sistemas. Você imagina, você não consegue ter acesso a prontuário, dispensação da farmácia, exames laboratoriais, tudo bloqueado. Tudo. Você não consegue. E se não tem um plano de recuperação de funcionamento do negócio quando está nessa situação? A pessoa não sabe trabalhar mais com papel. Caiu o sistema, para tudo. É? Outra prova conceitual de alto risco, aqui já entra na área da pesquisa de uso duplo. Componente VX, altamente neurotóxico. E aqui uma empresa sueca, junto com americanos, uma prova conceitual utilizando inteligência artificial, uma simulação a partir de estudos de drogas que são utilizadas para Alzheimer, para ver se, ao invés de neuroproteção, não ter tanto dano neurológico, seria exatamente o oposto. Selecionar drogas num banco de dados que pudesse causar dano neurológico. Em 6 horas, gente, simulação computacional, chegaram a mais de 40 mil compostos. Desses, vários com o LD50, dose letal 50, a concentração efetiva muito maior do que o X. Em 6 horas de simulação computacional. Tá? Foram até criticados por ter liberado essa informação, etc., mas, de qualquer forma, está aí. É possível. E não sei se é uma prática comum aqui, mas isso aqui foi numa área que envolve fornecimento de água, né, exatamente a área biomédica. Vejam que um servidor em férias, funcionário em férias, acessando de forma remota a área de trabalho lá, da controle de água da Flórida, numa estação da Flórida, utilizando algo que, inadvertidamente, estava ativo e está na maioria dos computadores. A área de acesso remoto do Windows, padrão, muito frágil. Se você não está usando uma VPN, e com todo cuidado, isso aqui é um cartão postal aberto. Está dando a sua... Estava sendo monitorado por alguém que quer fazer um cyberataque, facilmente consegue acesso. E aqui, esse servidor, esse 2022, acessando remotamente para monitorar lá os sistemas, simplesmente alguém que conseguiu essas credenciais aumentou o nível de hidróxido de sódio na estação de tratamento de água de 100 partes por milhão para 11.100. Em 10 minutos isso foi detectado. Por sorte, não chegou à população. Seriam níveis tóxicos de hidróxido de sódio na água fornecida para a população de toda uma municipalidade. E, só para terminar, tá, rapidamente, mitigando esses cyberriscos, aqui no caso, usando isso como exemplo, mas é para tudo, para a área biomédica também. Tem um plano de backup e recuperação, conectado aqui, né, desconectado de rede, nada ligado em rede. O pessoal de TI vai saber fazer isso muito bem. Dependendo da criticidade, diário. Em alguns casos, até intervalos menores, de 12 horas. Regularmente testado e para garantir que a recuperação é possível a partir de diversas formas de ataque. Não adianta nada você ter esse backup e você não consegue testar, saber se vai recuperar quando você precisar. Plano de continuidade do negócio, da organização capaz de desenvolver atividades básicas sem o uso do computador. Aquilo que eu falei, você consegue trabalhar, botar tudo operacional sem estar usando o computador? Ou vai bloquear tudo
correndo risco até de óbitos, como teve lá em Düsseldorf. Porque ali foi simplesmente que não conseguiram chamar o serviço de emergência em tempo hábil. E nisso tudo, a gente viu lá aquele videozinho falando do componente humano, e eu chamo a atenção a isso, que o componente humano, formação, atualização constante, formação continuada, é fundamental. Vejam que, nesse estudo, mostra que aumentar o treinamento dos servidores, as habilidades, desenvolver habilidades, 28%. Investimento em infraestrutura vem depois. Novos procedimentos de gerenciamento de risco, sistemas de monitoramento e políticas, procedimentos corporativos, governança, códigos de conduta. Então, se a gente soma esse aqui com esse aqui, já dá 40%, mas aqui 57%, né? E mesmo na infraestrutura vai ter um componente humano aí por trás. Ou seja, mais da metade do que se deve trabalhar envolve, na essência, o componente humano. Não é a tecnologia só, per se. É o componente humano e atitudes. E aqui é um vídeo um pouquinho maior, mas basicamente é a gente lembrar que a internet das coisas está aí para ficar. A geladeira conectada, Alexa, etc., smartwatch e por aí afora. Em áreas críticas, de monitoramento constante de pacientes, de síntese, etc. Tem algum risco se eu levar meu smartphone para dentro dessa área, conectado em rede? Só tem. Não deve entrar. Não deve entrar. O seu smartwatch, só Bluetooth, só uma área limitada, nem funciona tão bem. Não deve entrar. Se é uma área crítica de informações, ligada em rede, ou não, mesmo que seja numa intranet, numa rede local, você não deveria entrar, porque não é um padrão único de segurança para todos esses dispositivos, que garanta que aquele dispositivo, via uma comunicação rádio, isso já foi demonstrado também, mesmo desconectado da rede externa, esse Bluetooth pode se conectar e roubar informações e passar depois. Tá? Então, não tem um padrão para a internet das coisas, está algo recente, 5G, etc., né? Já está indo até 6, 7G em outros países, mas nisso que a gente está avançando na internet das coisas, não é seguro levar alguns dispositivos para áreas críticas de informação. Um episódio que o Spock com o Capitão Kirk estão falando de uma das naves da frota, né, estelar, em que o capitão da outra, que foi destruída, levou muito tempo para tomar a decisão acertada, comprometendo vidas, destruindo aquela aeronave. Então, aquela forma sisuda, né, bem característica do Spock, questionando, e que ele fazia isso muito bem, as atitudes do Capitão Kirk. E dizendo que o outro capitão tinha levado muito tempo para tomar a decisão acertada, e que ele não agisse daquela forma como ele estava dizendo. Então, basicamente, sintetizando bastante, o episódio é isso. Não levar tempo demais em termos de formação de pessoal, adequação de políticas institucionais, governança, toda uma cadeia que envolve desde a questão da educação das pessoas. Eu recebi um e-mail que é muito igualzinho, parecido com aquilo oficial da universidade. Às vezes, só passar aqui, que não aconteceu, mas passa ali o cursor no link e você vai ver que não tem nada a ver com aquilo. E é uma forma muito simples, muito fácil de invadir sistemas e começar a propagar essas pragas virtuais. Sequestra a sua máquina e começa a propagar. Fato de sequestrar, por exemplo, eu falei do hospital de Düsseldorf, houve até um caso também. Felizmente, houve uma devolução dessa chave criptográfica, porque o que aconteceu? Houve um bloqueio de todo o sistema de um hospital pediátrico oncológico. E como chegou a sair na mídia algo tão alarmante, a própria ética, entre aspas, né, desses cyber atacadores, né, do cyber e dos hackers, nesse caso, questionou, e o grupo que tinha perpetrado essa ação devolveu, liberou o sistema, permitiu que recuperasse. Porque foi considerado absurdo bloquear todo o sistema de hospital oncológico pediátrico.
Então, não temos limite para a mente humana, para essas habilidades. E nós precisamos estar preparados cada vez mais, tá? Formando gente, tendo atividades como essa, replicando, né, outros workshops. Parte da mensagem que eu gostaria de dar foi essa. À disposição para perguntas.